do Senhor. Deixa o teu rio me levar. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Queremos que o teu rio, Pai, nos leve para mais perto de ti. Queremos, Senhor, beber, Senhor, desse rio, rio de águas vivas, Senhor. Meu Deus, dá-nos dessa água para beber, nós temos sede. Meu Deus, e o Senhor disse: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Pai, viemos para beber dessa água da vida. Essa minha irmã, esse meu irmão veio, esse jovem veio. Meu Deus, essa pessoa veio porque tem sede de ti, porque reconhece, Senhor, que sem essa água, meu Deus, viva, ela não pode viver. Que sem, meu Deus, essa presença maravilhosa, ela não pode viver. Ó Senhor, vem purificando, vem, meu Deus, derramando sobre nós essa água e reverdecendo a nossa vida. Vem falando, Deus, conosco, vem falando ao nosso coração. Nosso coração precisa de ouvir a tua voz. Pai, queremos aquela palavra, Deus, que fala não somente aos ouvidos, mas que fala também ao coração. Deus, dá-nos aquela palavra, Pai, que fala ao nosso coração, que nos alimenta, que nos fortalece. Aquela palavra, Pai, que nos instrui, que nos edifica. Aquela palavra, Pai, que dá a graça, como está escrito. Meu Deus, que a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal, para que dê graça àqueles que a ouvem. Meu Deus, junto com essa palavra que nós vamos ouvir, que venha a graça do Senhor. Meu Deus, que venha a superabundante graça do Senhor, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abraça-nos, envolve-nos, toca-nos, fortifica-nos, ajuda-nos, ensina-nos a te adorar, ajuda-nos a chegar mais perto de ti, ajuda-nos, Senhor, a vencer toda preocupação, toda ansiedade, toda distração. Vem nos ungir, Senhor. Nós viemos aqui nesse dia para ser ungidos pelo Senhor, para te louvar, para te adorar. Oh, aleluia, aleluia, Ele está aqui. Creia que Ele está aqui. Você tem a liberdade para adorá-lo, para se aproximar dEle, para chegar mais perto dEle, para abraçá-lo, para beijá-lo, para fazer como aquela mulher, oh, que quebrou o vaso de alabastro e ungiu o corpo de Jesus com aquele perfume e chorou aos pés de Jesus, oh, e beijou Jesus e regou os pés de Jesus com as lágrimas dela. Oh Jesus, nós queremos nos derramar aos pés do Senhor. Nós queremos quebrantar o nosso coração, queremos quebrar o nosso vaso, Senhor, diante de Ti e oferecer a Ti o nosso melhor, o melhor, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, pois a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, ele sobe como perfume, Deus, diante de Ti. Ele sobe, Deus, como incenso agradável, meu Deus, como sacrifício, cheiro suave diante de Ti. Seu louvor é agradável a Deus, a sua voz é agradável a Deus. Ou então abra bem a sua boca e deixe Ele encher. Oh, aleluia, aleluia, alabachuricai, alabaduria. Ora lai alabadarabaduri, alabachuricai, alabaduri. Peça para Ele te abraçar, peça para Ele te renovar, peça para Ele fortalecer o seu coração, peça para Ele te revestir do poder dEle, peça para Ele te revestir, te encher com o Espírito Santo. Me enche, Senhor, me enche, Senhor, me enche, Senhor. Eu quero ser cheio até transbordar de Ti, eu quero sentir mais da Tua presença. Aviva-me, Senhor,
Vivifica-me, Espírito Santo. Peça para Ele, peça com fé, pois aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Bate, bate, bate na porta do céu. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Se esvazie de você mesmo, se esvazie agora de tudo aquilo que te mantém longe, distante. Se esvazie do seu eu, da sua vontade, dos seus pensamentos, e se encha do Espírito Santo, se encha da presença santa. Aleluia. Alabachuri, alabadarabaduria, oralai, alabachurica. Peça para Deus: Deus me unge, eu preciso da tua unção, eu necessito da tua unção. Fala, Deus, comigo, eu quero ouvir a tua voz falando ao meu coração. Pai, muito obrigado, o Senhor está aqui. Meu Deus, há uma unção, Pai, de glória, uma unção de bênçãos, uma unção, Pai, de avivamento, de renovo sobre nós. Pai, nós estamos recebendo essa unção e queremos transbordar dessa unção, e sairemos daqui, ó Deus, transbordando dessa unção. Oh Pai, te abraçamos e recebemos também o teu abraço, pois o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor existe e é galardoador daqueles que te buscam. Neste momento, Senhor, a tristeza e o gemido bate em retirada. Meu Deus, neste momento o vazio, o deserto que há na nossa alma é preenchido pela tua presença, é preenchido pelo teu amor, pelo gozo, pela alegria do Espírito Santo. Oh Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença, pelo teu doce Espírito, pela tua unção, Pai, agradável, suave. Meu Deus, a tua unção que despedaça todo jugo, que está aqui, Senhor, no nosso meio, que está aqui, Pai, entre nós. Oh Pai, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. E aplaude esse Deus maravilhoso, poderoso, santo. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real. Boa noite ou boa tarde, né? Que ainda não escureceu. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Pode sentar. Glória a Deus que você veio. E abra ainda mais o seu coração para você receber tudo que Deus tem para você. Não deixe nada desviar a sua atenção. Às vezes nós perdemos o foco, perdemos a atenção com coisas que não tem nada a ver com o ambiente espiritual. Em Colossenses, no capítulo 3, a palavra nos ensina algo importante. Abra comigo aqui a sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 3. Quem aprende a praticar isso daqui, não só isso, mas tudo que a palavra ensina, vai bem, e muito bem na vida. Colossenses, se alguém precisar de ajuda, a equipe de fé está aí e vai te ajudar. É só você levantar as suas mãos, pedir ajuda, que eles vão até você. Colossenses, capítulo 3. Olha o que diz aqui. No versículo 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Mortos aqui, mortos para o pecado, mortos para as concupiscências da carne, mortos para aquelas práticas erradas que vivíamos antes de se converter. Antes de se converter, nós estávamos mortos espiritualmente e vivendo uma vida completamente errada, desligados de Deus, praticando tudo que não serve, que não agrada a Deus e que nos afasta dele, e que ao invés de trazer bênçãos para a nossa vida, trazia apenas maldições, sofrimento e dor. Mas quando Jesus nos encontrou, nos abriu os olhos, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, nós entendemos a necessidade de se arrepender dos pecados, de aceitar Jesus, de se batizar nas águas. Então nós sepultamos a velha criatura. O velho homem foi sepultado junto com Cristo através do batismo nas águas. A pessoa, antes de ser batizada, nós temos um curso ensinando as bênçãos que a pessoa recebe no batismo e os deveres também que a pessoa tem após o batismo.
Então, uma das coisas que acontece com a pessoa é o sepultamento da velha criatura, quando ela desce às águas, e quando ela sai das águas, é a ressurreição. Quer dizer, é a nova vida que a pessoa recebe. Ela sai da morte, da natureza de Satanás, do pecado que fazia ela viver separada de Deus e na mão do inimigo, e faz ela ressuscitar, receber a nova vida. É saindo da morte para a vida, é saindo do inferno para o céu, é saindo de baixo, de ser cauda para ser cabeça. É deixando de pensar, de buscar suas coisas dessa terra, deixando de ser egoísta para buscar as coisas de cima, para se envolver mais com Deus. Então está dizendo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. As pessoas vivem ansiosas, vivem depressivas, vivem oprimidas, porque elas vivem a buscar suas coisas da terra. E quando a pessoa se esquece das coisas de cima, das coisas espirituais, aí a vida perde o sentido, perde o propósito, a pessoa perde a razão de viver. Ao invés de querer viver, a pessoa quer morrer, não quero mais viver. Por quê? Porque a pessoa ainda não aprendeu a buscar as coisas do alto, ela não aprendeu, não creu ainda que Deus está com ela. Independente de qualquer situação que ela esteja enfrentando, Deus está ali, ao lado dela. Ainda que ela esteja andando no vale da sombra da morte, Deus está com ela. Ainda que ela esteja no deserto, Deus está com ela. E o que mais importa para nós é isso, ter Deus conosco, ter a graça de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus em nós. Nós precisamos dessa vida. Aqui em Oséias 6, vamos lá? Abra lá comigo. Agora nós vamos lá no Antigo Testamento. Oséias capítulo 6. O Senhor faz um convite aqui para mim, para você e para toda a humanidade, para todos os homens. Oséias capítulo 6. Ezequiel, Daniel, Oséias. Ezequiel é um livro maior, por isso que eu citei Ezequiel. Se você encontrar Ezequiel, um pouquinho à frente está Oséias. Ezequiel, Daniel, Oséias, aí depois vem Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí vem o Novo Testamento. Oséias 6, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajuda. Ajuda lá. Tem gente aí precisando de ajuda. Eu quero que você encontre, porque eu quero acompanhar junto com você aqui a leitura. Oséias capítulo 6, tem os telões também, às vezes eu olho para cima, porque tem um telão aqui na minha frente, tem 2 aqui, monitores virados para vocês aí. Vocês podem também, se quiser, se tiver dificuldade de encontrar, para acompanhar, vocês podem acompanhar também nos monitores. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor. O Senhor nos chama para viver uma vida com Ele, uma vida na presença dEle, uma vida no reino dEle, onde buscamos as coisas de cima, que acabamos de ver em Colossenses, onde buscamos, priorizamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas, cada dia que passa, elas estão se afastando de Deus. Tudo o que acontece no mundo, muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas, é para afastar as pessoas de Deus. É uma apelação muito grande. E o Senhor já havia alertado a igreja dele e todo o povo a respeito disso. Ele diz que o diabo desceu a nós e tem grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Então o bicho tem aprontado aí de toda maneira que você possa imaginar. Algumas pessoas têm deixado de congregar e até têm se afastado de Deus por conta de coisas erradas que vêm na internet. Não tem só coisas erradas na internet, não. Tem muita coisa boa também, mas tem muita coisa errada. Essa tal da inteligência artificial veio para ajudar de um lado, é bênção de um lado, facilita de um lado, mas atrapalha muito de outro lado. Para você entender, as pessoas que trabalham com isso, as pessoas que entendem, que conhecem dessa tal de inteligência artificial, dessa tal de edição de vídeos, edição de fotos, edição de áudio, elas fazem montagens que parece que eu estou falando, e eu não estou falando nada.
Parece que é eu que estou ali, mas não é. Eles fizeram uma montagem, me colocaram em tal lugar que eu nem estava. Tudo para quê? Para denegrir a imagem dos pastores, denegrir a imagem das igrejas, com a intenção das pessoas perderem a fé na igreja, perderem a fé nos pregadores, nos pastores. Isso é um propósito do diabo, porque os pastores, as igrejas estão de portas abertas para ensinar o povo o quê? A buscar as coisas do alto, a encontrar Jesus. Eu encontrei Jesus numa igreja, não encontrei Jesus na rua. Eu não encontrei Jesus em qualquer lugar, foi numa igreja, ouvindo uma pregação. Lembro do dia 23 de março de 2003. Um pastor chamado Diógenes, numa rua chamada Rua 10, no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Num culto de manhã, um culto de domingo. Se você pegar o calendário e voltar e pegar dia 23/3/2003, você vai ver que caiu num domingo. Inclusive foi o dia do meu aniversário. E eu não gostava de igreja, porque já naquele tempo, mesmo não tendo essas coisas que tem na internet hoje, falando mal de igrejas, de pastores, as pessoas já falavam mal, de outro jeito já falavam mal, de outra forma já falavam mal. A TV já perseguia a igreja do Senhor. Então tudo isso tem um propósito do diabo. Para quê? Para fazer as pessoas ficarem longe do Senhor. Eu sei que realmente tem pregadores, tem igrejas que têm dado mau testemunho, têm escandalizado. E o Senhor, Ele alertou sobre isso também, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Só que eu não posso deixar nada me afastar de Jesus, nada, escândalo algum, mau testemunho algum. Eu tenho que fazer como a palavra ensina, olhar para Jesus. E se tem algo que está me afastando dele, abatendo a minha fé, eu tenho que abrir o coração. Jesus, isso está me atrapalhando, isso está me esfriando, isso está me desmotivando. Falei para a igreja de manhã que tem um cidadão na internet, não tem só ele não, estou falando dele, mas tem vários outros, que se passam por pastores e não são atores. E qual a intenção deles? Denegrir a imagem dos pastores. E fazem cada barbaridade, cada pecado, olha, cada escândalo que cometem. E as pessoas acreditam e falam mal e xingam esses pastores. E não são. Não é pastor nenhum. Eu já vi um deles mesmo já dizendo, eu não sou pastor, eu sou um ator, eu faço o papel de pastor. Uma vez ele foi no mercado, no setor de bebidas, aí uma irmã, uma suposta irmã, que não é irmã também, fazendo um papel de irmã, filmou ele e falou, olha onde o pastor está. É, pastor, peguei no fraga, hein? Aí o pastor ficou bravo, o que tem, irmã? E daí? Eu bebo mesmo, você não tem nada a ver com a minha vida. E não é pastor nenhum. Aí as pessoas que vê, por isso que eu não vou na igreja. Você vai ver os comentários, está todas as pessoas lá caindo nessa armadilha de Satanás, nesse engano do inferno. Ai dessas pessoas se não se arrependerem, porque estão deixando o diabo usar a vida delas para atrapalhar a obra de Deus, para desviar as pessoas do caminho. Então está cheio de gente assim, usadas pelo diabo para te desviar do caminho, para tentar me desviar do caminho. Ou você acha que o diabo gosta de ver você aqui, buscando a Deus, se aproximando de Deus, querendo Deus? Não, lógico que não. Ele quer você disperso, porque uma vez você disperso, você se torna uma presa fácil dele. Então o Senhor está nos convidando para vir a Ele. Vinde, não fica longe não. Não seja uma ovelha desgarrada, não seja uma ovelha perdida, não seja uma ovelha distante do seu pastor. Vinde, venha para Jesus, venha para a palavra de Deus, venha para o reino de Deus, venha para o amor de Deus. Ainda que você tenha se perdido, Ele está chamando você de volta. Ainda tem um lugar para você, na casa de Deus, no coração de Deus. É como o filho pródigo. Ele foi para longe e ele viu que não valeu a pena, sofreu igual um condenado. Perdeu tudo, mas ele voltou. Ele ouviu o pai chamando, vinde, tornemos para o Senhor. Deus quer você tornando-se para Ele. Ele quer você perto dEle. E é possível pessoas estarem na igreja, participarem todos os domingos do culto, e mesmo assim estar distante de Deus. É possível eu, como pregador, estar aqui no altar, pregando para você, e estar longe de Deus. O próprio Senhor Jesus alertou sobre isso. Este povo honra-me
com os lábios, mas o seu coração está como? Longe de mim. Em vão me adoram. Aí você fica aqui falando palavras, mas palavras vazias. Porque quando não há obediência a Deus, quando não há uma verdade, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Por isso nós temos que nos examinar todos os dias e nos julgar. E ver se há em nós algum caminho mau. E ver se há em nós alguma coisa que está nos mantendo distantes do Senhor. Não dá para viver distantes dele. Eu gosto muito de uma canção. Quantas vezes já chorei diante dessa canção? Uma cantora mineira. E olha, tem muitos anos já que eu conheci esse louvor. Se brincar, tem mais de 15 anos. Que canta assim: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Então você começa a lembrar de onde Deus te tirou. Você era um perdido, um pecador, um fracassado, uma pessoa oprimida, fazia cada coisa, e agora você é uma nova criatura, e você chora diante de Deus, e você louva Ele. E você diz: Jesus, não posso mesmo viver distante de Ti, não vale a pena. Não vale, o próprio Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então se esforce, amigo, se esforce para que nada te afaste da presença de Deus, para que nada roube a sua fé, porque a vontade do diabo é essa, é roubar a sua fé, desviar você. Pense você que o diabo não está nem aí para você, não. Ele está sim. Você é um bem precioso. Você é alguém muito precioso para Deus. Você é tão precioso, você tem tanto valor, que Deus, para te salvar, para te resgatar, para tirar você das mãos do diabo, do império das trevas, do inferno, Ele entregou a vida do único filho dele, que derramou até a última gota do sangue dele para nos comprar. Para que nós fomos comprados por um alto preço. E nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Então nós temos que viver assim, não como se fôssemos donos de nós mesmos, mas deixando Jesus ser o nosso dono. Porque Senhor quer dizer dono. Eu não posso apenas chamar Jesus de Senhor e não fazer o que Ele manda. Ele também fala sobre isso. Vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Quer dizer, se eu sou dono de vocês, por que vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês não fazem a minha vontade? Nós temos visto um mundo que a cada dia está se perdendo. Por quê? Porque não deixa Jesus ser o Senhor. As pessoas querem ser donas delas mesmas. Elas querem fazer o que quer. Elas querem servir a elas mesmas. Elas estão querendo tomar o lugar de Deus. Elas estão querendo ser Deus. Eu faço o que eu quero. A vida é minha. E elas não têm a consciência, ou têm a consciência, mas viola a consciência, de que um dia todos estaremos diante do tribunal de Cristo, para prestar conta das nossas obras, para prestar conta até das palavras que saíram dos nossos lábios. Coisa séria. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco nós vamos voltar em Oséias, em Romanos. Abra comigo sua Bíblia, no capítulo 1. Aqui está falando da depravação e da idolatria da raça humana. É exatamente o que nós temos visto acontecer nos nossos dias. Romanos capítulo 1. O título aqui dos versículos que nós vamos ler é a idolatria e a depravação dos gentios. Olha só o que diz. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. É a inversão de valores que nós estamos vendo. Hoje você se posicionar do lado certo, você corre perigo de ser rejeitado, de ser excluído, de ser censurado. Mas não é só hoje não.
No tempo dos apóstolos já existia isso. O povo vivia tão errado, tomado por tanto pecado, tanta maldade, que quando alguém que ficava do lado certo, da pureza, da sanidade, se posicionava contra, ele era tido como louco, como uma pessoa fora do normal. É o que está acontecendo hoje. Nós somos os loucos, eles que são sãos. Nós que estamos na luz, somos os loucos, e os que estão nas trevas são os sãos. Nós que estamos na verdade, somos os loucos, e os que estão na mentira são os sãos. É a inversão de valores que o Senhor disse lá em Isaías 5:20. Ai daqueles que chamam a luz de trevas e as trevas de luz, que chamam o doce de amargo e o amargo de doce, que chamam o mal de bem e o bem de mal. Quer dizer, inversão de valores. Estevão, ele foi apedrejado porque os homens não gostaram das verdades que ele falou. Pagou com a própria vida dele. Então nós temos que estar dispostos a, se necessário for, pagar com a nossa vida, mas ficar do lado da verdade. E qual é o lado da verdade? É o lado de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas o mundo está invertido. Esses dias eu vi uma matéria, não sei se foi numa escola no Maranhão, na Bahia, que os alunos se reuniram na hora do recreio, ou foi na sala, não sei, para orar a Deus. Aí o Ministério Público está investigando. Mas quantas vezes já vi coisas nojentas, depravações, sujeira, que não dá nem para falar no altar aqui, nas faculdades, e todo mundo fica caladinho, o Ministério Público, ninguém vai atrás. Você vê que é uma perseguição, você vê que é uma maldade, é uma injustiça, que muitas vezes eles querem que você aceite, calado. Ou aceite, ou então nós vamos te perseguir. Ou aceite, ou então nós vamos te calar à força. Nós vamos te prender. E não podemos nos acovardar. Ainda que surja os tempos dos apóstolos, que as autoridades proibiam de ensinar a respeito de Jesus. E eles diziam: nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E se chegar esse tempo aqui no Brasil, que parece que não está muito longe de chegar, não, o que vamos fazer? Vamos ficar do lado de Jesus. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Eu não vou espalhar, não, eu vou me juntar com Jesus, porque Ele me dará a vitória. A impiedade não vai prevalecer. A nossa segurança, o nosso consolo é esse, é saber que o braço dos ímpios serão quebrados. O que é o braço dos ímpios? É o apoio da maldade, é o apoio da injustiça, porque por detrás de toda essa maldade, essa sujeiraiada, a depravação, há poderosos apoiando. Pense você que não tem, mas serão quebrados em nome de Jesus, serão vencidos. O mal não vai prevalecer. Um dia o nosso Jesus virá para vingar toda a injustiça, para vingar toda a maldade. Ele vencerá todos os inimigos, e o último inimigo a vencer, ser vencido, será a morte. Nosso Jesus é vitorioso, é vencedor, e não temos o que temer. Então diz mais, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato, quer dizer, louco, se obscureceu. Se deixou tomar pelas trevas, não teve luz. Dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Está cheio desses aí nas faculdades, nas escolas. Mestres, doutores, se julgam sábios, mas agem como se fossem loucos. Ensina cada barbaridade, cada mentira, cada coisa que você tem que preparar os seus filhos, tanto para a escola quanto para as universidades, senão ele entra lá e se corrompe. Falando que você não deva mandar o filho para a escola, para a universidade, falando para você prepará-los. Ele vai ouvir cada bobagem lá, cada, coisa que é aberração, que não tem nada a ver com o que Deus criou, com o que Deus falou, com a verdade de Deus.
vão ensinar ideologias malignas para eles, vão ensinar que homem não é homem, mulher não é mulher, pode ser o que quer, e não é o que a palavra ensina. A palavra ensina que homem é homem, mulher, é macho e fêmea. A natureza não pode distorcer isso, não pode ser contrário à natureza. Nós vamos ver aqui, está escrito aqui. Não falando para você coisa da minha cabeça, não. Isso não é discurso de ódio, não. Nós temos que amar todas as pessoas, até aqueles que não respeitam a natureza. Mas deixar de pregar a verdade, por medo, nós não podemos deixar de pregar. Aí diz mais aqui: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou o quê? As concupiscências do seu coração. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. A pessoa não tem controle, ela não tem domínio sobre as vontades dela, sobre os desejos dela. Nós temos que ter o domínio. Muitas vezes o desejo de pecar bate. É para todos. Não tem nenhum no nosso meio que diz: não, pastor, não peco. Você está mentindo. A primeira carta de João, no capítulo 1, vai dizer que nós pecamos. Não vivemos em pecado, é diferente. Tem pessoas que vivem no pecado descaradamente e não se arrepende, gosta do pecado. Tem aquele que peca, mas o Espírito Santo incomoda. A pessoa sabe: eu pequei, errei. E logo ela pede o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, confessa o pecado dela e ela alcança a misericórdia. Ela alcança a purificação dos pecados. Segura que nós vamos voltar aí, coloca para mim, para lermos juntos. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aí. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então nós pecamos. Não tem um no nosso meio que não erre, que não fale, que não peque. Todos pecamos, seja por pensamentos, por palavras, às vezes um olhar. Só que Deus fala: não é assim, está errado. O Espírito Santo convence. Você tem o Espírito de Deus. Aí diz o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que essas pessoas que não respeitam a Deus, que perderam o temor de Deus, que não glorificam a Deus, que não vivem para Deus, mas elas querem fazer igual Lúcifer. Elas querem ser Deus, elas querem colocar o trono dela acima de Deus, do trono de Deus. Elas pecam, não estão nem aí. É como eu disse no início: a vida é minha, eu faço o que eu quero, é o que mando, é o que dito as regras. Já viu aquele ditado? Aquela frase: meu corpo, minhas regras? Volta a dizer, a pessoa esquece que um dia ela vai estar diante do tribunal de Cristo. Não é assim, desse jeito, não é bagunçado. Voltando para Romanos capítulo 1, nós paramos no versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Elas não estão servindo a Deus, não estão vivendo para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Elas estão vivendo para si. Elas só pensam em si. É o mundo egoísta, é o eu, é o ego que fala mais alto. Não é Deus, é eu. Infelizmente, é o mundo que nós estamos vivendo. Por isso nós estamos vendo essa tragédia na humanidade. Tanta sujeira, tanta injustiça, sabe? Tanta depravação, tanto engano, tanta doença, tanta tragédia. Que as pessoas foram criadas para Deus, para a glória de Deus, mas não estão, sabe? Deixando Ele ocupar o lugar na vida delas. Não estão glorificando a Deus como Deus espera que elas glorifiquem, elas estão glorificando a elas mesmas. Elas estão querendo ser deuses. Eu sou Deus, eu que sou Deus. Deus é eu, não existe Deus, eu sou Deus. Coitadas, estão perdidas. Coloca para mim aí bem rapidinho, Romanos mesmo, capítulo 11, olha o que diz. Romanos capítulo 11, vamos ler aí.
versículo 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A ciência de Deus é o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? O nosso versículo, olha que coisa linda. Porque dele, é para ele, dele, nós somos dele, nós não somos nossos. Você é dele. Ele comprou você para ele. Mas tem pessoas que não vivem para ele. Tem pessoas que ainda não são dele. Não entregaram a vida para ele, não fizeram uma aliança com ele. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a quem? A ele, eternamente. Amém. Não é a nós, é a ele. É para ele. Lembra o que o João Batista disse? Importa que ele cresça. Temos que diminuir, temos que nos esvaziar de nós mesmos e tomar a forma de Deus. E tomar mais do reino de Deus, buscar mais, ter mais, querer mais, se envolver mais, se encher mais. Porque senão vai haver essa inversão de valores. Aí você fica vazio de Deus e cheio de si. Aí vai uma tragédia na sua vida. Sua vida vai ser um caos. Vai ser uma lamentação. Pois o propósito da vida é esse. É dele. Não é meu, não é seu, é dele. É por ele, é para ele. Não é para nós, é para ele. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Não a nós, é para ele. Porque uma vez que a pessoa entrega a vida para ele, a pessoa morre para si e ela passa a viver para ele. Segundo aos Coríntios 5 diz isso. Versículo 14, coloca aí por favor. Segundo aos Coríntios 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aí diz mais, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, você tem que ter essa consciência. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para fazer a minha vontade, e sim para Ele e para fazer a vontade dEle. Aí você vai longe com esse propósito no coração. Aí você não vai se perder, não. Mas se você esquecer dEle e passar a viver como muitos, pensando só em si, no seu umbigo, no seu ventre, a palavra diz que algumas pessoas, o Deus delas é o ventre. A pessoa só pensa no umbigo dela. A pessoa não quer saber se aquilo que ela está fazendo agrada a Deus, glorifica a Deus, está de acordo com a palavra de Deus, está nem aí. Tem gente que você vai falar, a pessoa até briga com você. Se brincar, quer até te matar. Faz até como fez com Estevão, que eu falei para você que ele foi apedrejado porque falou a verdade, que os homens não gostaram de ouvir, não queriam ouvir, que não queriam abandonar o erro que estavam, o engano, a mentira que estavam. Continuando aqui em Romanos capítulo 1, diz aqui mais, versículo 26, versículo 25 ainda. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Quer dizer, já que você não quer andar comigo, então eu não vou ficar brigando não, anda sozinho. Aí Deus entregou a pessoa, à vontade dela. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olha aí, ó. Para as pessoas, as mulheres que dizem, eu descobri que eu não gosto de homem não, eu gosto é de mulher.
Eu vou casar com outra mulher. Está errado, isso é fora da natureza. É contrário à natureza. É contrário à verdade, é contrário à palavra de Deus. Não vai nessa não, sabe, que estão querendo empurrar de goela abaixo na sociedade, que isso é normal, que o que importa é o amor. Não, o que importa é a palavra de Deus. O que importa é o Criador. O que importa é você, quando terminar aqui, ir morar no céu e não perder a sua salvação. Isso não é discurso de ódio não, está escrito na Bíblia, tá? Estou falando para você o que está escrito aqui, ó. Porque, como eu disse, tem pessoas que querem fazer o que é errado, o que é contrário à natureza, e que todo mundo faça, e que todo mundo aceita. Não vamos aceitar, e ponto final. Amém? Homem é homem, mulher é mulher. E acabou. Vai querer prender? Prenda. Mas deixar de defender a palavra, não podemos deixar. E também não podemos deixar de amar essas pessoas. Temos que amar. Às vezes nós falamos num tom assim, mais caloroso, mas é por conta da revolta que ficamos com a atitude de algumas pessoas de querer forçar a barra, de querer nos fazer aceitar o que é contrário à palavra. Não vamos aceitar. Aceitamos a pessoa, a prática não. Amém? A pessoa nós aceitamos, a prática não.